Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia, por tudo que nos deu a viver nesse dia. Obrigado, Senhor. Senhor, te agradecemos por estarmos na tua casa, vivendo a comunhão, cantando louvores e agora diante da tua palavra. Em nome de Jesus te suplicamos, ó Deus, fale conosco, que a tua palavra possa ser compreendida, recebida, e que o propósito para o qual ela foi enviada possa ficar conhecido, claro, no coração de cada um. Nós te pedimos, Deus, fale conosco por amor de ti mesmo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Mateus 13, versículo de número 11, diz assim: ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é concedido. Depois, ainda em Mateus 13, versículo 34, diz assim: todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Versículo 33, Jesus está falando e Mateus está registrando o Salmo 78, 2. Foi Asaf quem disse essa profecia, né? Abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Quero lembrar os irmãos que no domingo à noite nós falamos aqui um pouco sobre Jesus, a luz da vida, né? A luz do mundo. E que Jesus nos disse que quem o segue não vive em trevas, mas tem a luz da vida. Que Ele é Deus da luz e que nós somos criados por Ele, portanto nós somos criaturas da luz e não nos adaptamos às trevas. Aprendemos também com o texto de João 9, que essa luz que Jesus está falando é uma luz que vai além das luzes que nós conhecemos, dos olhos, do sol artificial, natural, qualquer tipo de luz. É uma luz que ilumina a pessoa que segue Jesus quanto à eternidade. Por isso o cristão que segue Jesus, ele não é alguém que não consegue ver nada, absolutamente nada, depois da morte. Ele não fica no escuro. Ele tem a luz da revelação do Evangelho. E a revelação do Evangelho, ela não para na morte. Ela continua. O livro do Apocalipse é uma das provas disso, Deus falando das coisas que acontecerão depois da morte. Você vai ver que lá no juízo, todos os grandes e pequenos estão vivos diante de Deus. Alguns salvos e outros perdidos, mas ali fala de para sempre, é o termo usado. Dentro dessa linha de pensamento, de Jesus iluminar a nossa vida além dos olhos, em Mateus 13 nós temos aqui 8 parábolas, que Jesus chamou elas de mistérios. E quando alguém perguntou, por que o senhor fala só por parábolas? Ele falou, porque a vocês discípulos, eu quero que vocês conheçam os mistérios do reino dos céus. Eles não estão interessados, não seguem Jesus, não se renderam. Portanto, Deus não queria falar com eles, mas queria se comunicar, revelando, trazendo luz para as coisas que acontecem no dia a dia, na vida. E ele falava por parábolas para revelar esses mistérios. E o Salmo 78, 2, aqui repetido no 13:35, diz que ele abriria em parábolas a sua boca
e publicaria coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, queridos, tem muitas coisas que a gente vive elas no mundo material, mas elas aconteceram primeiro ou estão relacionadas com o mundo oculto, com o mundo espiritual. E como é que a gente fica sabendo isso? Ouvindo Jesus, que é a luz da vida. Ele é que explica para nós o que, quando e como está acontecendo. E esses mistérios listados aqui, em Mateus, nas parábolas, Jesus vai falando coisas que são verdadeiramente mistérios. O que é um mistério? Mistério é uma coisa impenetrável à mente humana, né? A mente humana não consegue entrar naquilo que é mistério. Tudo que é inteligência humana, ela não consegue nem explicar e nem entender um mistério. Se ela conseguir explicar e entender humanamente falando, não é mistério. Deixa de ser mistério. Só é mistério quando a razão humana não consegue nem entender, nem explicar. É o elemento oculto, é o que, com a capacidade puramente humana, não tem como saber. E foi exatamente essas coisas que estão relacionadas com a nossa vida que Jesus se propôs a revelar, a explicar para a gente. O primeiro mistério que ele lista aqui, ele conta a parábola, ele revelaria o oculto, ele falaria em mistérios quando ele estivesse abrindo a sua boca em parábolas. O que é parábola? Parábola é uma comparação. O objetivo de uma parábola é sempre partir de algo conhecido para revelar o desconhecido. É sempre partindo daquilo que a mente humana sabe para revelar o mistério, que é o que ela desconhece. Que a mente humana não consegue penetrar aí. E o primeiro mistério aqui, Jesus diz, o semeador saiu a semear. Esse mistério que Jesus está falando, a gente convive com ele o tempo todo. Quantas vezes você vê uma pessoa que ouve a palavra de Deus e não acontece nada? E ele ouve uma, duas, três, quatro, cinco, e a nossa mente humana olha e fala, mas por quê? Não sei. Por que com a vida de alguns tem efeitos diferentes? Muita coisa acontece quando o semeador saiu a semear. O que está sendo semeado aqui é a palavra de Deus, e o que Jesus vai revelar que a palavra de Deus, para produzir alguma coisa em alguém, ela depende do solo. E o coração aqui, ele é explicado por Jesus como um solo. Espiritualmente, a palavra de Deus, quando chega na vida de alguém, é como a comparação. A terra chegando na semente é como a palavra chegando ao coração. Se você ler o contexto anterior, você vai ver que Jesus está falando, olha, bem profetizou Isaías a respeito dessa nação. Este povo está com o coração longe de mim. Eles ouvem, mas não escutam, eles veem, mas não veem. São surdos que têm ouvido e são cegos que têm olhos. Ele está dizendo, é gente normal que tem olhos, que tem ouvido, mas eles não sabem. É como alguém que está vivendo em trevas, quando o assunto é as coisas de Deus. E ele vai explicar para nós. Ele falou assim, na parábola ele fala, olha, uma parte da semente caiu na beira do caminho, e porque ela caiu na beira do caminho, vieram os pássaros, beira do caminho, era no trilho batido, chão duro, a semente ficou exposta, o passarinho veio e comeu, ou levou. Aí a mente humana fala, a parte da mente eu entendi, posso imaginar uma terra tombada, o trilho batido, uma semente cai na terra tombada, outra cai na beira do caminho, aquela que for na beira do caminho ficou fácil de ser apanhada. Aí Jesus revela o mistério, ele falou assim, olha, sabe o que é isso? São pessoas que ouvem a mensagem e não compreendem. E o diabo vem e arrebata a mensagem da mente deles. Quem saberia disso se ele não dissesse? Quem poderia dizer isso? Nós vamos dar uma outra versão, nós vamos falar, eu não consigo me concentrar. Depois da mensagem eu assisto um filme e o que fica é o filme, a palavra vai embora. Se nós queremos luz,
Nós temos que ouvir Jesus dizendo, olha, não tem nada dessas desculpas não, é o diabo mesmo que leva a mensagem. E se ela não for compreendida, ela não vai nascer. Não vai produzir nada. A pessoa vai passar o tempo, vai ouvir milhares dela e não vai acontecer nada. Porque cada vez que cai uma semente, o diabo vem e leva. Nenhum pregador, nenhum religioso, nenhum humano, nenhum cientista poderia dizer isso. É o primeiro mistério. Ainda no primeiro mistério, ele falou assim, ó, não é todo mundo assim. Ele falou, tem gente que é como o solo rochoso. Ele ouve a palavra e ele entende, ele recebe ela com alegria. É o segundo tipo de coração. Ele compreendeu a mensagem, recebeu, ficou feliz. Ah, gostei muito, ótimo, maravilha. Só que depois ele abandona. Aí Jesus diz, sabe o que é isso? A angústia e a perseguição por causa da palavra. A pessoa ouve, entende, mas depois vem os contratempos da vida por causa da palavra. E aí, quando vem a angústia, a perseguição por causa da palavra, ele se escandaliza e abandona. Então é por isso que tem gente que começa todo alegrinho na fé e quando você pensa que vai nascer um gigante, murchou. Não aguenta a retaliação. Não está disposto a ser incomodado, ser angustiado por causa da palavra. Uma vez que a palavra trouxe algum tipo de compromisso ou de aborrecimento, então vamos nos livrar do aborrecimento, evitando a palavra. A gente conhece gente que é assim, mas se Jesus não falasse que é por isso que eles não firmam, a gente não saberia. Se não tivesse um mistério revelado aqui, nós não saberíamos. Então hoje, quando você perguntar por que tem gente que é assim, por que tem gente que não é assim, está explicado. As coisas se dão no mundo espiritual. Ele falou, tem um outro tipo de gente que não é nem como a beira do caminho, nem como o solo rochoso. É a semente que caiu entre espinhos. Ela caiu na terra tombada e cresceu e tinha raiz profunda, não era solo rochoso. Solo rochoso tinha raiz rasa. Essa não, tinha raiz profunda, mas tinha espinho, o espinho cresceu junto. E o espinho cresceu mais do que ela e abafou. Aí Jesus falou, sabe o que é isso? É gente que ouve a palavra e a palavra vai produzindo algo maravilhoso na vida deles. Mas, de repente, eles ficam fascinados com as ocupações do mundo, com as riquezas da vida, e isso sufoca a palavra. E ela para de crescer. Tudo isso no primeiro mistério. Jesus está dizendo assim, vocês vão pregar a palavra, o semeador saiu a semear, e vai acontecer isso. A semente é boa, a semente tem poder para produzir, mas não depende só da semente, depende do solo. Aí tem pessoas que elas mesmas entram em crise com elas, dizendo, eu não sei porque na minha vida não... Ah, está explicado. Pode ser espinho, pode ser pedra, pode ser trilho batido. Trilho batido é lugar que passa muita gente, muitos mestres, muitas orientações, a pessoa é muito iluminada das coisas do mundo, passa muita gente. O diabo vai lá e não vai acontecer nada com essa vida. Rouba a palavra. A chance que a gente tem, porque ele não está falando isso para a gente olhar para a vida dos outros, é para nós olharmos para a nossa vida. Não está produzindo? Eu preciso dar uma olhada no solo, o que está acontecendo? Não é isso que a gente faz com as coisas que nos interessam? Se você plantar uma roça e não produziu, você larga para lá? Fala, eu vou plantar sempre, não vai nascer nunca, eu vou continuar plantando. Não, você vai olhar. Se você estiver fazendo alguma coisa que não está funcionando, você vai ver o porquê. Aí Jesus está iluminando a nossa vida, ele está contando um mistério que acontece conosco, fora do alcance dos nossos olhos, fora da percepção da nossa mente. Ele está revelando para nós aquilo que só ele sabe. Ele está dizendo, a palavra está sendo sufocada, tem alguma coisa. Às vezes a gente fala, é a igreja, é o pregador, essa é a versão da Bíblia. Há alguma coisa que está errada, deve ser os irmãos. Não, Jesus está dizendo, é o solo. Porque se o solo for bom, vinga mesmo. A palavra não volta vazia. Não é uma luz para a gente iluminar a vida dos outros, é para quem quer andar na luz. A semente que caiu em boa terra não deu toda 100%, mas todas produziram, 30, 60 e 100. Não vai produzir todo mundo igual, mas todas vão produzir. Porque se a terra é boa, já vi tanta gente falando, eu acho lindo, mas depois... Tá aí o depois.
Eu não consigo me concentrar, eu estou entendendo, de repente, puf, some, desaparece. O que é isso? É alguma coisa que se explica aqui? Não, se explica na revelação de Deus na sua palavra, quando ele fala dos mistérios. Coisas que acontecem no nosso mundo, coisas que acontecem no nosso dia a dia, coisas que acontecem na nossa vida, mas que não são explicadas à luz da razão. Nós precisamos da luz do Evangelho para entender o que está acontecendo. Nós precisamos da revelação de Jesus para entendermos o que está acontecendo. O segundo mistério que ele vai falar é a conhecidíssima parábola do joio. Enquanto na primeira parábola nós temos uma rejeição à palavra de Deus, na segunda, Jesus está falando que há na terra uma rejeição brutal ao serviço de Deus. Se a gente perguntar, Senhor, por quê? Por que a gente é predisposto à desobediência, à desculpa? O que acontece? Qual é a resposta? Ele vai dizer assim, sabe o que acontece? É que o filho do homem semeou a boa semente, mas os homens dormiram. O inimigo, o diabo veio e semeou o joio. Enquanto que o trigo se refere àqueles que ocupam a terra para produzir, o joio é alguém que ocupa a terra inutilmente. Ele não produz nada para ninguém, ele só usufrui. Enquanto o cristão é alguém que é comprometido com Deus de fato, o joio é alguém que ele é o cristão de aparência. Ele não tem a menor intenção de ser de fato. Ele está feliz em ser de faz de conta. E o diabo plantou ele no meio do trigo. Se tivesse plantado no mundo, tá fácil. Deixa o joio para lá, a gente vai ser trigo aqui. Não, mas diz que o inimigo plantou o joio no meio do trigo. Então Deus teve um projeto maravilhoso de semear a palavra e nascer para Deus gente comprometida. O diabo teve a ideia brilhante de semear no meio do trigo gente que não quer produzir nada para Deus, mas quer se passar como de Deus. Cristão de aparência. Projeto do inferno. Projeto do inimigo. Semeadura do inimigo. E isso está tão longe da nossa mente que alguém na parábola falou, Senhor, vamos arrancar. Ele falou, não, vocês não vão dar conta. Vocês vão arrancar um pensando que é o outro. Vocês vão arrancar trigo e vai deixar joio, vocês vão fazer, a mente não tem. Eu não posso acertar, falar, esse está salvo, aquele está perdido, esse é do céu, aquele é do inferno. Eu vou fazer besteira. E tem mais uma coisa, eles estão tão entrelaçados que quando você mexe com um, você mexe com o outro. Se marido e mulher, um for joio e outro for trigo, a hora que você mexer com um, você mexeu com o outro. Se marido, mulher e filhos, um for trigo e o outro for joio, você mexeu com um, você mexeu com todos. As raízes estão todas entrelaçadas. Plantou no meio. Quem fez isso, Senhor, um estrago desse? Falou, o diabo. E nasceu? Nasceu. E cresceu? Cresceu junto. E agora? Ele falou, agora deixa até na ceifa. À medida em que vai chegando a ceifa, vai acontecendo a separação. Aí se nós perguntássemos, mas como? Como? Como que alguém aceita ser de aparência, sabendo que aquilo que ele está esboçando não é de fato? Ele precisa ser assim para poder viver no meio do trigo. Foi plantado para isso, ele aceitou essa missão. Aí nós somos iluminados por Deus para dizer, olha, quem plantou a boa semente foi o Filho do Homem, foi Jesus. Quem plantou ou faz de conta é o diabo. Portanto, a pessoa já deve ficar sabendo que ela vai com ele. A igreja verdadeira é de Jesus. Aí o inimigo plantou milhares de outras, que parece que é. E alguém diz, não, todas são boas. Quem falou que todas são boas? Todas não prestam. A única igreja boa, ela não pode ser chamada de boa porque ela é única. Ela não pode nem ser comparada, é de Jesus. Quando você fala uma boa igreja, está querendo dizer que tem outra, né? Procure uma boa igreja. Não, só tem uma igreja. Qualquer uma outra não é boa. Porque a igreja de Jesus é uma só. Ela é invisível. Então, não é porque eles têm um discurso religioso, porque eles falam de Deus. Você vai ver Jesus ensinando os mistérios, que ele vai falar
da árvore que os passarinhos vêm fazer seus ninhos. Esses mistérios nós nunca saberíamos. E quem não lê o Evangelho, quem não aprende a palavra, nunca saberá que é dessa maneira. Então, de vez em quando, a gente vê igrejas, pastores, membros, nos seus conflitos, gente chorando por um, brigando por outro, atacando o outro. E o que é isso? É o joio e o trigo. Se a gente entendesse isso, a gente não sofreria. Falava, deixa. Cada um cuida de si. O que eu aprendo aqui é que eu devo me recusar à proposta de ser uma semente do maligno. Eu não quero ser alguém de aparência, porque eu já sei onde isso termina. Aqui, tudo bem que eu passo despercebido. Aqui tudo bem que vocês podem me comprar como alguém abençoado, eu comprar vocês como alguém abençoado, e no meio evangélico, no culto a gente tem aquele linguajar, aquele vocabulário, mas eu já parei para ouvir Jesus dizendo, olha, essa ideia que você aceitou de viver assim, isso aí é um projeto do diabo, é o diabo que plantou isso aí na terra. A pessoa ser faz de conta. Ele sabe que na verdade ele não é autêntico. Ele sabe que na verdade ele não é trigo. E se ele ouvir Jesus, ele vai ser iluminado e vai recusar isso. Falar, não quero ser um projeto do diabo na terra. E Jesus está ensinando para nós aqui mistérios. Não é uma historinha, uma parábolazinha para a gente falar, aprendi a historinha do semeador. Não, são revelações espirituais bombásticas, de alcance eterno, de profundidade, que muda completamente a nossa mente, o nosso coração, o nosso destino pode mudar tudo. O que nós precisamos entender é a seriedade. Jesus falando, olha, eu estou falando com vocês e vou revelar para vocês mistérios desde quando o mundo foi criado. O porquê das coisas. As coisas que acontecem, que vocês falam, Deus, o que está acontecendo com esse mundo? Ele falou, vou contar para vocês o que está acontecendo. Está acontecendo com as pessoas, vou falar para vocês o que está acontecendo. Tudo revelado. Nessas, em outras, nas profecias, no Apocalipse, nas cartas. Tudo revelado. Mas como Jesus disse, por que as pessoas não sabem as coisas misteriosas? Porque o coração está longe. Esse povo não quer saber não, eles querem viver a religião deles, eles não querem aplicar o coração a mim não. Bem Isaías falou que esse povo está com o coração longe, está cada um pensando em si. Eu penso que nós que estamos aqui numa quarta-feira, depois de um dia de trabalho, estamos interessados no Evangelho. A única coisa que nós viemos buscar aqui é cantar, louvar, cultuar e aprender a palavra. Então a revelação é para nós. Porque quem está com o coração longe, Jesus disse, eu não tenho nada para falar para eles. Aprendemos há 2 semanas atrás, numa quarta-feira, que a Deus, ou você faz de todo o coração, ou você não faz, porque senão Ele não aceita. É ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração. Às vezes a gente fica assim, achando que vir na igreja, ofertar, dizimar, quando a gente consegue isso, parece que a gente já é o máximo. Estamos no caminho, mas precisa mais do que isso. Além de fazer, é preciso fazê-lo de coração, que é o mais difícil. Obedecer é mais fácil do que fazer de coração. E quando o povo não tinha o coração em Deus, ele falou, então não tenho orientação para ele. Quando Jesus diz, olha, foi o inimigo que fez isso, e isso que ele foi feito, não dá para desfazer agora. Quem vai ter que desfazer isso é os anjos. Anjos sabem levar palha para o fogo e trigo para o celeiro. À medida em que cada um for tombando, os anjos fazem a separação. Anjo não corre o risco de levar palha para o celeiro e nem trigo para o fogo. Qual é a revelação para nós do mistério? Você já sabe que vai ter uma separação, você já sabe que vai ter um destino, portanto, agora, decida o que você quer ser. Trigo ou joio? Qual a diferença dos dois? Fácil de ver. Na aparência, tudo igual. Vivem juntos, ocupam a mesma terra, mesmo ambiente. É que um dá fruto e o outro não. Um produz e o outro não. Um tem valor e o outro não. Espiritualmente falando. Não produz nada. Joio não tem nenhum valor comercial, não tem... Trigo dá pão que mata a fome, trigo
tem o seu valor, trigo tem muitas utilidades. Joio, alguém aqui já recebeu uma receita com joio, não? Para fazer? Modo de preparar o joio, alguém já recebeu, não? Não tem utilidade, é coisa daninha. Mas é parecido. Então, queridos, são mistérios revelados por Jesus para nós. Para não vivermos no escuro. Não sabia. Eu achei que só ficar no meio do povo já estava bom, vixe. Tem gente que não consegue nem isso. Eu não sabia. Não, sabemos sim. Sabemos. É a luz do Evangelho que revela os mistérios das coisas que acontecem. Terceiro mistério é a parábola do grão de mostarda. Os irmãos conhecem bem a parábola, né? Ela fala de uma pequena fé, porém viva. Alguém que tem fé como um grão de mostarda. Sendo a menor das sementes, lá na frente ela se torna a maior das hortaliças. Aquilo que dá numa horta, a mostarda é a maior. Ela é uma arvorezinha. Falou de horta, nada é maior que a mostarda. Falou de semente, nada é menor que a mostarda. Então o ensinamento é que é melhor uma pequena fé viva do que uma grande fé morta. Então tem gente que tem uma fé invejável, porém morta, sem ação, ou num Deus morto, ou em algo que não é verdade. É inegável que a pessoa tenha uma grande fé, mas e daí? Se eu disser que isso daqui é pedra, eu acredito que é pedra, e eu tenho uma fé grande, convicta que essa madeira é pedra, mas ela não é, então tudo isso está morto. A diferença da grande fé e da pequena fé, ilustrada aqui na parábola do grão de mostarda, que é o terceiro mistério que Jesus revela para nós, é que muitas pessoas sofrem o aborto dos desígnios de Deus na vida dela. Não cresce a fé. Ela tem uma grande fé, mas estática. Os sonhos, os propósitos, o que ia acontecer, tudo que estava se desenrolando naquela vida, que começou lá com uma pequena sementinha de mostarda e cresceu, que foi a fé verdadeira. A outra não, começou brilhante, grande, não tinha mais para onde crescer, ficou daquele jeito sempre e morreu. Os desígnios de Deus foram abortados naquela vida, porque só não é aborto a vida que vive. Continua vivendo, crescendo. Então ilustra aqui uma fé que ela continua crescendo. Ela não para de crescer, ela vai crescendo, porque ela é viva. E tudo que é vivo, sendo saudavelmente alimentado, cresce. A Bíblia fala que o Espírito Santo trabalha na vida das pessoas, unindo elas ao corpo de Cristo, produzindo neste corpo o crescimento que vem de Deus. Lá fala toda junta, bem ajustada, bem encaixadinha, entrou no corpo, se encaixou no corpo, recebeu a vida que vem do corpo, cumpriu a missão do corpo, cresce. Se alguém perguntar assim, olha, o que alguém fez para você crescer? Nada. Você cresceu sozinho. Por quê? Porque você estava vivo, saudável, alimentado, cresceu. Lá fala assim, olha, toda qualquer peça, qualquer parte, estando conectada, ajustada, no seu devido lugar, recebendo a vida que vem do corpo, cresce o crescimento que procede de Deus. Mas a pessoa não cresceu na fé em 20, 30 anos. Jesus está dizendo, isso está errado. É que às vezes a gente sabe a Bíblia para decorar. Eu sei, eu já ouvi falar. Não, querido, nós devemos aprender para entender a luz que ela traz para a gente andar nela. Quando a Bíblia diz, e quando orardes, não useis de vã repetição. Por que ela diz, e quando orardes? Porque é da natureza de um cristão orar. É certo que você vai orar. Não diz assim, olha, se você orar, não, quando orardes. Ele nem perguntou se eu vou orar, ele falou, não, quando eu for orar, porque é da natureza de um cristão orar. Como é do peixe nadar. Ninguém diz para o peixe assim, quando você for nadar. Ninguém diz para o pássaro, quando você for voar. Ninguém diz para o canguru, quando você for pular. Não, é da natureza dele fazer isso. O cristão é da natureza dele orar. Então, quando você for orar, você vai ter o teu quarto, você não vai usar de vãs repetições e tal. Mas é certo que você vai orar. São mistérios revelados, mostrando para nós
a maneira de se viver em luz. Se nós não dermos ouvidos dessa forma, nós somos engodados pelos ritualismos da religião. A gente vira só mais uma religião. Nos tornamos mais um religioso. E aí a gente pensa que as coisas de Deus não é para nós. Não é comigo, as revelações de Deus deve ser para alguns. Não, é o solo. Tem a ver com o solo. Tem a ver com o interesse, com a obediência, de acreditar. Se a gente perguntar, Deus, por que no meio do povo de Deus tem tanta encrenca? Jesus está falando, o inimigo que fez isso. O inimigo, ele semeou o joio e agora é normal. O que você quer fazer? Arrancar joio? Ele falou que não é para arrancar. Então o que eu tenho que fazer? Você tem que ser trigo, pronto, só isso. Minha preocupação não é arrancar joio, é ser trigo. É de cada um. Seja trigo e acabou, deixa o resto com Deus. Rejeita ser joio. Eu quero ser trigo. E viva a tua vida de trigo e deixa o resto com Deus. Quando chegar o seu tempo, os anjos vão te levar para o reino dos céus. Para onde vai o trigo? Para o celeiro de Deus. Da mesma forma, é o grão de mostarda. Enquanto nós estamos aqui, não faz mal que alguém fale, eu tenho uma fezinha pequena, mas vai crescendo. A fé vem a ouvir e ouvir a palavra de Deus, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. É uma fé. Lá no último mistério, nós vamos ver Jesus falando assim, olha, o bom escriba, ele é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas velhas e novas. Pai de família faz uma alusão a Jesus, que em muitas parábolas ele se coloca como pai de família. E Jesus usava tanto o Novo como o Velho Testamento. Tirava ensinamento de todas as coisas. Nós temos o Velho Testamento, o Novo Testamento, a história da igreja, os exemplos de vida, os testemunhos, para nós nos orientarmos. Como que nós vivemos no escuro se nós temos 6.000 anos de história? Nós temos o Antigo Testamento inteiro, na sua grande parte cumprido, temos o Novo Testamento cumprido, temos um túmulo vazio há 2.000 anos, uma ação do Espírito Santo na terra, mostrando a história da igreja, e a gente não vê nada. Temos um livro que não envelhece, e quem estava no começo da história da humanidade então, que não tinha nada disso? Enoque andou com Deus e Deus para si tomou, ele era o 7º depois de Adão. Ele não tinha o Antigo Testamento, ele não tinha uma cruz vazia, ele não tinha um túmulo vazio, ele não tinha nada disso. É questão de coração mesmo. Porque iluminação, luz nós temos. Aí tudo isso daí mostrando para nós. É só alguém pegar a sua Bíblia, olhar para ela e falar, engraçado, né? Por que esse livro não envelhece? Se o da ciência envelhece? Se a história envelhece? Por que só ele não? Ninguém que leu o Salmo 23 fala, isso aqui não vale mais. Foi escrito antes de Cristo. Ninguém que lê os evangelhos fala, isso aqui tem 2.000 anos, isso aqui não vale mais nada. Isso é luz. É luz para nós que estamos assentados aqui meditando na palavra de Deus. Esses mistérios, eles existem, queridos, não é para a gente se sentir açoitado, é para nós nos sentirmos iluminados, para você falar, olha, a vida é assim, a vida não é como eu vejo, a vida não é como eu ouço, a vida não é como as pessoas falam. As coisas estão acontecendo, não é como eu penso com a minha razão, como as pessoas dizem com a razão deles. As coisas estão acontecendo e elas se explicam espiritualmente. Às vezes a gente se afunda nessas questões da vida e esquece que nós temos uma luz maior do que a luz da política, da ciência, da igreja, da minha mente. Que quem se ilumina por isso pode estar vivendo em trevas. Essas coisas existem para iluminar a nossa mente, para você ser uma pessoa sábia, alguém que se conduz, que decide, que faz as suas escolhas, que toma as suas decisões com clareza. Com clareza. Eu vou fazer assim, porque o Evangelho ilumina isso daqui. Ó. Essas coisas estão acontecendo, o Evangelho diz por que estão acontecendo. É para iluminar a nossa vida, para você viver na luz de Deus, para você ser esclarecido, porque você é de Jesus e Jesus quer falar com os seus. Ele não quer aqueles que seguem ele andando em trevas, não.
Quem me segue não andará em trevas. Não há nele treva alguma. Amém, queridos? Como eu imaginei, não é possível a gente terminar isso hoje. Nós paramos no terceiro mistério. Eu quero, numa outra oportunidade, continuar isso com os irmãos. Não sei se na quarta que vem, talvez, vamos ver se Deus assim nos dirige, mas nós vamos continuar vendo esses mistérios de Deus para iluminar a nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Glória a Deus. Nesta oração, vamos pedir a Deus mais luz para a nossa vida. Às vezes nós vivemos tão confiantes, em alta velocidade, nos nossos planos e nossos caminhos, e às vezes nem percebemos que estamos vivendo com pouca luz, correndo no escuro, voando no escuro. Vamos pedir a Deus luz para a nossa vida. É uma promessa dele, ele falou, quem me segue não vai viver em trevas. É uma promessa dele para mim e para a sua vida. E por isso nós estamos aqui recebendo essa luz do Evangelho, direto da palavra de Deus para o nosso coração. Eu tenho certeza que quando a gente começa a andar na luz, a gente anda seguro. Você vê coisas que você não vê de noite. Você percebe coisas que antes você não percebia. E você pode se conduzir de uma outra forma. No seu falar, no seu decidir, no seu agir, no seu escolher, no seu relacionar. O tempo todo, 24 horas por dia, nós precisamos de luz de Deus para a nossa vida. Luz. Jesus disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, depois de um dia de trabalho. Aqui estão aqueles que o Teu Espírito Santo congregou para juntos, ó Deus, oferecermos a Ti o nosso culto da semana. Receba, Senhor, da vida de cada um aqui, o seu sacrifício, o seu louvor. O Senhor sabe o quanto custou para cada um estar aqui. E o Senhor sabe que nós viemos aqui pelo Senhor. Não tem outra coisa que nos traz aqui. É o desejo de Te cultuar, de Te louvar, de vivermos a comunhão, de recebermos a Tua palavra e sermos ministrados pela oração em nome de Jesus. Agora, ó Deus, eu Te peço, olha para a vida de cada um dos Teus adoradores que aqui estão. Conforme a Tua palavra, ó Deus, que eles sejam iluminados com a luz do Teu Espírito Santo, do Teu Evangelho. Luz que não deixa as trevas assustarem. Não deixa, Deus, as criaturas das trevas se aproximarem. Porque elas não suportam a Tua luz. Eu quero pedir que essa luz, ó Deus, seja cada vez mais intensa na vida de cada um. É o Teu povo, Senhor, que comparece diante de Ti, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar dos problemas. Nada disso pôde nos impedir, ó Deus, de estarmos aqui diante de Ti para buscarmos a Tua revelação para a nossa vida. Portanto, Pai, que ela fique clara, que ela seja poderosa, abençoadora e que ela venha fazer a diferença, Senhor, na vida de cada um na Tua presença. Nos negócios, na vida, nos relacionamentos, no compromisso contigo. Eu Te peço, Pai, em nome de Jesus, que a mente possa se abrir, o espírito ser iluminado com as verdades eternas.
porque uma só palavra tua, Deus, e o nosso coração se alegra. Um só toque, ó Deus, do teu Espírito Santo, e a nossa alma se deleita, Senhor. Nós temos prazer em Ti. Nós cremos, ó Deus, na habitação do teu Espírito na nossa vida. E às vezes sofremos tanto, ó Deus, por esta ausência, porque o nosso coração se distancia. Perdoa-nos, ó Deus. Traga-nos de volta, de coração, para os teus braços, para vivermos intensamente este relacionamento de amor, esta promessa de eternidade. Isso possa ser uma realidade, ó Deus, no coração de cada um. É o que nós pedimos, é o que nós mais queremos, é o que nós precisamos. Pai, também no nome de Jesus, eu quero orar se tem aqui alguém doente, triste, confuso, abatido, entristecido, roubado, enganado, coisas que acontecem neste mundo, ó Deus. Mas os nossos olhos estão postos em Ti, a nossa esperança vem do Senhor. Portanto, Pai, nós entregamos a nossa vida a Ti, e é do Senhor que nós queremos o livramento. Qualquer coisa dessa natureza que esteja acontecendo na vida de cada um, nós nos levantamos contra isso agora no poder que há no nome de Jesus Cristo, para desfazer as obras das trevas, as armadilhas do inimigo, as tristezas da vida. Deus, nós destruímos isso no poder que há no nome de Jesus e te pedimos, renova a nossa fé, o nosso compromisso, a nossa alegria. Enche, ó Deus, a nossa vida da sua vida, porque assim vale a pena viver, ó Deus. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Deus, e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Diga comigo, Deus, eu quero receber na minha vida o ensinamento dos seus mistérios. Eu creio que o Senhor tem luz para a minha vida. E é isso que eu te peço, todos os dias do meu viver, em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.